Você já olhou para o céu e se perguntou se alguém ou alguma coisa estava olhando de volta? E se eu te dissesse que, há mais de 2000 anos, um povo antigo desenhou mensagens gigantes no chão do deserto, visíveis apenas do alto? Bem-vindo ao mistério das linhas de Nazca, no Peru. Imagine desenhos colossais de animais, plantas e formas geométricas perfeitas, gravados na terra para serem vistos por deuses, ou quem sabe, por visitantes dos céus. A grande questão que intriga a todos até hoje é: como um povo, sem a tecnologia que temos, conseguiu criar figuras tão precisas e enormes que só fazem sentido quando vistas de uma perspectiva aérea? Será que eles sabiam algo que nós perdemos com o tempo? Fique comigo, porque hoje vamos explorar um dos enigmas mais fascinantes da humanidade e tentar decifrar as mensagens que foram deixadas para nós no deserto. As linhas de Nazca só foram oficialmente descobertas pelo mundo moderno em 1927, quando um piloto peruano sobrevoou a região e ficou chocado com o que viu. Não eram apenas algumas marcas no chão. Era uma galeria de arte a céu aberto. Estamos falando de mais de 800 linhas retas, algumas se estendendo por quilômetros, 300 formas geométricas, como trapézios e espirais, e quase 70 figuras gigantes de animais e plantas. Tem um macaco com uma cauda em espiral, um beija-flor com asas de quase 70 metros, uma aranha, um lagarto, figuras que chegam a ter 200 metros de comprimento. Isso é o tamanho de 2 campos de futebol. Para colocar em perspectiva, a Estátua da Liberdade caberia dentro de algumas dessas figuras com folga. E quem fez isso tudo? O povo Nazca, uma civilização que floresceu na região entre o 1º e o 7º século depois de Cristo. Eles eram artistas incríveis, conhecidos por sua cerâmica colorida e tecidos complexos, mas não deixaram um único registro escrito sobre o propósito dessas linhas gigantescas. Tudo o que sabemos vem da arqueologia e, claro, das muitas teorias que surgiram ao longo do tempo. Como eles fizeram isso é um mistério por si só. A técnica era relativamente simples: remover as pedras escuras da superfície para expor o solo mais claro por baixo. Mas a precisão, a escala e a perspectiva, isso é o que desafia a nossa compreensão. Como eles mantiveram as linhas perfeitamente retas por quilômetros sem uma visão de cima? Como garantiram que as proporções de um animal complexo ficassem corretas? O mistério não está apenas no porquê, mas também no como. Vamos mergulhar nas teorias, começando pela mais aceita no meio acadêmico, a teoria religiosa. Muitos arqueólogos acreditam que as linhas de Nazca eram parte de rituais sagrados. O deserto de Nazca é um dos lugares mais secos do planeta, então a água era literalmente uma questão de vida ou morte. As figuras de animais como pássaros, macacos e aranhas poderiam ser oferendas ou apelos aos deuses que controlavam a natureza, pedindo por chuva e fertilidade para as colheitas. Algumas linhas retas parecem apontar diretamente para fontes de águas subterrâneas, sugerindo que eram caminhos cerimoniais que as pessoas percorriam enquanto oravam ou realizavam rituais. Seria como uma imensa catedral ao ar livre, onde o chão era o altar e o céu, a abóbada que abrigava os deuses. Cada linha traçada, cada figura formada, seria um ato de fé e uma conexão direta com o divino. Agora vamos para uma teoria que conecta a Terra ao cosmos, a teoria astronômica. Proposta pela matemática alemã Maria Reich, que dedicou sua vida ao estudo das linhas, essa ideia sugere que o deserto de Nazca era um gigantesco calendário astronômico. Reich, conhecida como a Dama de Nazca, passou décadas mapeando e medindo as figuras. Ela descobriu que certas linhas se alinhavam perfeitamente com o nascer ou o pôr do sol durante os solstícios e equinócios, os dias que marcam a mudança das estações. Outras linhas apontavam para a posição de estrelas e constelações importantes no céu noturno. Segundo essa teoria, as figuras de animais poderiam representar constelações, da mesma forma que hoje temos o escorpião ou a ursa maior. As linhas serviriam para prever eventos celestes, ajudando os Nazca a organizar seu calendário agrícola e seus rituais religiosos. O deserto não seria apenas um lugar de oração, mas um observatório a céu aberto, conectando o tempo na Terra ao ritmo do universo. E agora, a teoria que incendiou a imaginação popular e transformou as linhas de Nazca em um ícone da cultura pop. A teoria dos extraterrestres. Popularizada nos anos 60 pelo escritor suíço Erich von Däniken em seu livro Eram os deuses astronautas? Essa ideia propõe que as linhas não foram feitas para os deuses, mas para seres de outro planeta. A lógica é simples e sedutora. Por que criar desenhos que só podem ser vistos do céu, a não ser que você estivesse esperando visitantes do céu?
Von Däniken sugeriu que as longas linhas retas poderiam ser pistas de pouso para naves espaciais. As figuras gigantes seriam sinais de boas-vindas ou marcadores de navegação para esses viajantes cósmicos. Uma das figuras mais famosas, conhecida como o astronauta, um geoglifo com uma aparência humanoide em uma encosta, é frequentemente citada como prova. Embora a maioria dos cientistas descarte essa teoria, ela permanece incrivelmente popular. Afinal, a ideia de que uma civilização antiga teve contato com alienígenas é muito mais emocionante do que rituais de chuva, não é mesmo? Por fim, temos uma teoria mais esotérica, a dos mapas energéticos. Alguns estudiosos do campo alternativo acreditam que as linhas não são aleatórias, mas seguem um padrão de energia invisível que flui pela Terra, as chamadas linhas de lei. De acordo com essa visão, o povo Nazca seria sensível a essas correntes de energia telúrica e teria construído os geoglifos para amplificar ou canalizar essa força vital. As linhas seriam uma espécie de mapa espiritual ou um circuito de acupuntura em escala planetária, conectando pontos de poder e harmonizando a energia da região. Seria uma forma de usar a própria força do planeta para garantir a prosperidade e o bem-estar da comunidade. Embora não haja evidências científicas para comprovar essa teoria, ela nos lembra que, para muitas culturas antigas, o mundo físico e o mundo espiritual não eram separados. A Terra sob seus pés estava viva, pulsando com uma energia que eles sabiam como sentir e talvez como usar. Mesmo com toda a tecnologia de hoje, satélites e drones, as perguntas fundamentais sobre as linhas de Nazca continuam sem resposta. Como eles conseguiram essa precisão geométrica e proporções perfeitas sem uma visão aérea? A resposta mais provável é que eles usaram matemática e planejamento cuidadosos, com estacas e cordas, criando os desenhos em pequena escala e depois os ampliando com uma precisão impressionante. Mas ainda assim, a escala do projeto é monumental e difícil de compreender. O clima extremamente seco e a ausência de ventos fortes no deserto ajudaram a preservar essas frágeis marcas por quase 2 milênios, como uma mensagem em uma garrafa esperando para ser lida. Mas qual era a mensagem real? E o mais incrível é que o mistério continua a se desdobrar. Em 2018, pesquisadores usando drones descobriram mais de 50 novas figuras que eram pequenas demais ou estavam em locais que as tornavam invisíveis a olho nu do ar. Guerreiros, animais, linhas complexas. O deserto ainda não revelou todos os seus segredos. Cada nova descoberta não traz respostas, mas sim mais perguntas, mostrando que a história dos Nazca está longe de ter um ponto final. Então, o que as linhas de Nazca realmente significam? Era um apelo desesperado por água em um dos desertos mais áridos do mundo? Um sofisticado calendário cósmico para mapear as estrelas e as estações? Ou, como a imaginação popular adora pensar, uma placa de boas-vindas para visitantes de outro mundo? A verdade é que talvez nunca saibamos com certeza. As linhas de Nazca são um testamento silencioso da engenhosidade, da fé e da visão de um povo que desapareceu há muito tempo, deixando para trás um quebra-cabeça gravado na própria terra. No fim das contas, o deserto ainda guarda seus segredos. E talvez o verdadeiro propósito dessas linhas não seja nos dar uma resposta definitiva, mas sim nos inspirar a continuar fazendo perguntas. Cada figura desenhada na areia é um convite para olharmos para o céu, para o passado e para nós mesmos, e nos perguntarmos: quem afinal está observando quem? Obrigado por viajar comigo neste mistério. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas explorações. Até a próxima!